Bom, companheiros, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Deixa eu dar uma pausa na música aqui. E nós vamos solicitar a participação especial aqui para a leitura da nossa página, da Mariana, nossa filha. Ok? Vamos dar início agora. 40, né? É do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 40, fé. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus está em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo quanto à terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é a tarefa que compete a cada um. Vamos agora fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, visualizando a imagem de Jesus, de Maria de Nazaré. Senhor, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, apesar da distância, de estarmos juntos, em sintonia com o Evangelho, com o amor, com a luz, Senhor. Que nesse momento toda a humanidade possa receber suas vibrações, suas bênçãos, agradecendo, Senhor, imensamente as dificuldades que a gente tem passado, pois sabemos que elas servem para o nosso aprendizado, que possamos ter forças para passar por elas, nos manter unidos, e que nesse momento os amigos espirituais de todos nós, os mentores do Maria de Nazaré, possam estar conosco, nos abençoando, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Agora vamos nós. A gente agradece a Mariana, né, pela colaboração da leitura e da prece. E bendita a tecnologia, né, que nos permite estarmos distanciados em corpos, mas unidos em espírito. E a tecnologia nos aproxima
ainda que estejamos sentindo muita falta desse contato mais direto, dos abraços com os nossos irmãos. Desde já a gente agradece imensamente esse convite que a direção, o departamento de divulgação da casa, do Grupo Espírita Maria de Nazaré de Rio Bonito, nos oferece para podermos conversar um pouco. E o tema que nós escolhemos falar não é diferente do que nós temos acompanhado aí em grande número de oportunidades dos nossos irmãos, trazendo reflexões em razão, né, dessa situação que estamos vivendo. Então a gente resolveu falar hoje a relação próxima que deve existir entre a aflição e a fé. Bom, primeiramente nós queríamos dizer de que a aflição ela tem assim um aspecto muito maior do que se imagina. É claro que a enfermidade, a violência, a desencarnação, o desemprego, tudo isso causa em nós uma aflição enorme, né? Mas a aflição, a gente tem que, segundo a psicologia moderna, é tudo aquilo que mexe com a nossa zona de conforto, com o nosso estado íntimo e emocional e mental. Então, se nós considerarmos dessa forma, a gente vai verificar que a aflição é tudo aquilo que causa-nos tristeza, incerteza, inconformação, revolta, tudo isso que está colocado nesse cenário atual, em razão dessa pandemia que estamos vivendo. Então, quantas aflições as famílias estão vivendo nesse momento, reclusas em seus lares, enquanto outros, necessitados de ganhar o seu pão, arriscam-se na sua movimentação social, a fim de buscar locupletar as suas necessidades mais básicas. Então, estamos vivendo um momento em que nós devemos parar para analisar por que essas coisas acontecem. Qual a razão dessas aflições? E uma grande referência que nós vamos encontrar na obra espírita se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Bom, essa é um pequeno trecho das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, quando Jesus vem anunciar para o futuro as condições de felicidade, de paz e de alegria que está reservada a cada um de nós. Muito bem, sendo assim, nós não podemos mais buscar entender o Evangelho, as falas de Jesus, de acordo com a literalidade dos textos. A doutrina espírita veio exatamente para nos oferecer uma reflexão mais racional, mais factível aos problemas dos nossos dias. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, está conosco já há 162 anos. Chegou ao meado do século XIX e estamos quase 200 de anos e ainda com muita dificuldade de reverter esses conhecimentos, esses estudos, para uma prática íntima. Mas isso é um processo natural. A gente pode observar a página de Emmanuel, lida pela Mariana, nossa filha, de que a questão da fé é um estado íntimo, é uma construção íntima de cada um de nós. Não há como transferir isso para alguém, né? Então a gente fica vendo que essa aflição, segundo os estudos que fizemos, que todos nós temos acesso no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 5, é motivado em razão de causas produzidas por nós mesmos. Hoje as aflições são os efeitos das causas de ontem. Então essa é a primeira razão, é a primeira compreensão que o espírito deve ter das aflições que hoje ele convive. Mas nós vamos buscar particularmente um item
deste capítulo, que intitula-se As Causas Atuais das Nossas Aflições. Né? Por que estamos falando, ressaltando este ponto? Porque tem uma passagem de Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 34, que nos chama a atenção. Diz ele, não se preocupeis com o dia de amanhã, pois que o dia de amanhã está reservado ao seu próprio sofrimento, à sua própria aflição. Então é Jesus nos recomendando que continuar essa luta interna. Então, bem-aventurado é o feliz. Então, será que para que eu seja feliz um dia, eu preciso sofrer hoje? Obviamente que não. Mas em razão das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, das opções que nos trouxeram até aqui, é que estamos sofrendo essas aflições de toda ordem. Bom, e hoje, especialmente hoje, quando eu digo hoje, aos nossos dias, a fase temporal que estamos enfrentando, tem muita relação também com os planos de Deus, que está sob a orientação e a execução de Jesus, que é a reforma da humanidade, é a transição planetária, é a regeneração da humanidade. E tudo isso está exposto pela primeira vez por Allan Kardec em seu capítulo 18 do livro Gênesis, quando ele vai dizer que são chegados os tempos. E lá nós vamos encontrar também outras informações que vai exatamente nos esclarecer por que essas coisas estão acontecendo. Né? É uma forma de essas pandemias, esses cataclismas, servem-nos de oxigenar a humanidade, né? Retemperar a humanidade com novas reencarnações de outros espíritos que estão destinados a aqui colaborar conosco. Bom, então feliz daquele que está aproveitando este momento de reclusão social para fazer as suas avaliações, exercitar, sobretudo, a sua fé. É o que mais temos ouvido e visto nas redes sociais, é exatamente um convite ao exercício da nossa fé. Bom, mas para algumas pessoas há uma dificuldade enorme de se entender o que é fé. Já que fé é uma coisa abstrata, que nós não podemos pegar, é uma coisa que não podemos comprar no supermercado, na farmácia, porque é uma questão de fórum íntimo. E sendo uma questão abstrata, onde não podemos medir o valor, a qualidade da nossa fé, isso só ocorrerá no momento em que nós teremos que dar o nosso testemunho. Por exemplo, o que está se passando hoje. Então a fé, ela vai ser desenvolvida, aprimorada, concebida, exatamente para que nestes momentos nós tenhamos condições de não só ultrapassar, de passar por esta fase, eu não diria que incólume, que nós não vamos receber os respingos do que está se passando, mas, sobretudo, dar a nossa contribuição. Então, a fé, nós já fizemos um áudio, já tem alguns anos isso, e é sempre oportuno relembrar que a fé, como ela não é uma coisa mensurável, ela não é uma coisa palpável, nós fizemos uma pequena comparação, já que começamos a nossa fala hoje, bem dizendo, a bendita tecnologia, né? Então a gente pode comparar com essa visão tecnológica de que a fé é como se fosse um Wi-Fi. Hoje está na moda, né? Esse termo. Aliás, em qualquer situação que estejamos, a gente está sempre procurando o sinal de Wi-Fi para nos mantermos conectados com a mídia social, com as redes sociais, enfim. E a fé seria o quê? Seria exatamente esse Wi-Fi divino, que nos coloca em condições de acessar a qualquer momento, em qualquer lugar, acessar a Deus,
a sua misericórdia. Mas assim como temos nas redes de Wi-Fi, né, a senha para acessar esse meio, também a fé, também essa conexão com Deus, precisa de uma senha. A senha mais simples que existe se chama prece. Então, quando nós queremos nos conectar a Deus, vamos usar o recurso da fé para, através da senha, que é a prece, inicialmente falando, a gente possa se conectar. E vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo a eficácia dessa prece, ou seja, a forma como devemos orar para que, de fato, precisemos alcançar o nosso objetivo. Então, a gente vê que está tudo convergindo para um entendimento maior. E aí nós vamos ver, né, que nossa fé, a fé espírita, quando muitos gostam de afirmar que a fé espírita é a fé raciocinada. Sim, muito bem, desde que esta fé prodigalize ao seu autor, aquele que a detém, aquele que a concebe racionalmente, um modelo de vida, de pensamento, de atitude, também racional, diante do que nós estamos vendo. Então, diante dessa proposta racional, lógica, que é a fé espírita, nós precisamos ver, além das aparências, do que está acontecendo em nossa sociedade, não só aqui, mas na humanidade inteira. E a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para compreender a misericórdia se fazendo. Essa é a beleza da doutrina espírita, que nos coloca a lente e que descortina, que nos possibilita ver de forma mais profunda, direta, objetiva, as coisas que estão se dando. Então a gente fica vendo no noticiário, por exemplo, essa massificação dessas informações, que não podemos negar, é uma necessidade nós estarmos informados do que está se passando, mas não procurar extrair dessas informações o desespero, né? A incerteza, e procurar ver, por exemplo, as centenas, eu diria milhares de ações solidárias que neste momento está acontecendo. Esse mesmo jornal que traz a notícia dos mortos, dos acometidos, né, do vírus, também está mostrando as atitudes, as correntes do bem, pessoas conhecidíssimas do esporte, das artes, de modo geral, fazendo contribuições, mas também milhares e milhares de anônimos que estão se movimentando, fazendo o que podem para assistir aqueles que estão em condições mais vulneráveis com essa questão que estamos passando, a questão econômica. Então nós temos que ver que também a coisa está acontecendo. Então nós temos que aproveitar esse momento de estar mais com a família, de estar impedido de passear, de ir para a praia, de ir para o cinema, e fazer dessa relação, dessa convivência familiar, uma questão mais sólida. Não é? Então é o momento de nós conversarmos a respeito da proposta espírita em relação a nós mesmos. Já que a proposta espírita, o seu entendimento, é para que nos ofereça meios, não só de despertamento, de entendimento de nós mesmos, mas, sobretudo, para nos estimular, nos motivar a uma ação. Porque nós começamos também falando da regeneração da Terra. E que a fé seria um instrumento de sustentação, de compreensão para onde estamos caminhando. Para onde estamos caminhando? Cada um deve buscar fazer-se esta interrogação. E o Espiritismo veio dizer, afirmar com todas as letras as razões de estarmos aqui.
neste momento em que estamos imersos num movimento de mudanças, mudanças morais, sobretudo, mudanças de sentimento, de entendimento, tudo isso, nós estamos aqui fazendo parte. Olha a importância disso. Mas para que a gente possa valorizar isso, nós precisamos compreender. Nós precisamos saber o que estamos fazendo aqui. Olha que beleza, não é? Porque a resignação que nos dará condições de enfrentar as aflições, essa resignação é fruto, sobretudo, de um entendimento. Lá nesse capítulo que eu aqui citei, do capítulo 5 do Evangelho, tem lá os motivos de resignação. Por que eu tenho que ser resignado? Eu me resigno não por uma imposição religiosa, não porque Deus quer que eu seja assim, mas porque eu entendo as razões e as causas, as minhas responsabilidades. Então isso faz com que eu vá me entendendo e eu vá de pouco em pouco me modificando, redirecionando a minha bússola. Que é outra situação interessante também, né? Já que estamos associando a nossa fala à tecnologia, pois que existe hoje, aos nossos tempos de modernidade, meios tecnológicos de nos levar de um lugar para outro. São os chamados GPS, né? São aplicativos que você coloca lá o seu endereço, onde você quer chegar, e ele vai, mapeia todo o seu caminho. E o que é mais interessante, olha que analogia interessante, faz também, ele descobre o caminho menor, o mais curto, o mais rápido, para que você chegue ao seu objetivo. E o que é, na verdade, o Evangelho de Jesus? É o nosso GPS moral. É o nosso GPS espiritual, que nos mostra exatamente a mesma coisa, o caminho mais rápido e seguro para se atingir o objetivo. Então nós temos que buscar esse GPS divino que Deus nos concedeu através da vinda do nosso mestre amado Jesus, para que nós pudéssemos, de forma segura, voltarmos ao caminho reto. Então a nossa fé, ela vai se estruturando exatamente de acordo com o entendimento, com as informações que a gente vai adquirindo. Né? E essas informações têm um propósito. A terceira revelação de Deus, que é a doutrina espírita, particularmente para nós os espíritas, não temos que ter dúvidas de que o espiritismo é sim a terceira revelação de Deus. E devemos respeitar aqueles que não sejam espíritas, que não compreendem o espiritismo de igual forma. Mas quanto a nós, espíritas, não podemos ter dúvida. Não é? Então a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, veio exatamente restabelecer a verdade, restituir os meios para que nós possamos voltar ao caminho, já que as nossas escolhas nos afastaram desse caminho. Né? O nosso livre-arbítrio tem sido muito mal utilizado. Né? E às vezes utilizamos desse livre-arbítrio, dessa capacidade de escolher, de se posicionar em relação às coisas, para usar de enfrentamento com os nossos irmãos, de estabelecer polaridades sobre diversos temas. Não vamos entrar aqui na linha de política, de A ou B. Absolutamente. Não é esse o nosso objetivo agora. Apenas para demonstrar que estamos vendo isso ocorrer entre nós espíritas. Né? Essa polarização, essa exacerbação de ânimos, que muitas vezes, para eu fazer com que a minha ideia prevaleça, eu tenho que destruir a sua. Isso não é assim que funciona.
Eu acho que todos nós temos que ter a liberdade de expressar o que pensamos, mas sempre, sempre em obediência e o respeito alheio. Isso é doutrina espírita, isso é evangelho. Enquanto nós não entendermos essas coisas, nós vamos ter muita aflição ainda. Então, a fé vai nos dar condições de fazer com que aquela tristeza que passamos nesse momento, aquela incerteza, aquela desesperança, porque no Evangelho nós vamos encontrar, no seu capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, a afirmação de que a fé é mãe da esperança e da caridade. Não é só da esperança, é também da caridade. Então, o desesperado é aquele que já perdeu a esperança. E nós, que compreendemos um pouco, nós não podemos ter a nossa esperança diluída pelo contágio do pessimismo coletivo que aí está. Nós, o grande desafio dos nossos dias é não entrar nesta onda de pessimistas, daqueles que não acreditam na misericórdia, naqueles que não têm certeza do amanhã. A doutrina espírita se finca, se embasa exatamente nesta fé absoluta da continuidade da vida, da fé no futuro, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Tudo isso para nos mostrar que tudo que acontece amanhã é construção do nosso hoje. E nós todos estamos tendo uma grande oportunidade de colaborar com Jesus, de colaborar com Deus na sua obra na terra, de ajudar a edificar o reino de Deus neste momento grave que estamos passando. A questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec inquire os imortais: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que estamos aqui? Revestidos de um corpo físico para nos movimentar nesse amálgama social, que é outra lei de sociedade. Por que estamos aqui? Não foi o acaso não existe para nós, para a compreensão espírita. Então, qual o objetivo? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos responderam: o objetivo é que cada um possa atingir a perfeição. Aí tem uma vírgula e eles continuaram. Mas há um outro objetivo ainda, para que cada um possa dar a sua cota de colaboração à obra de Deus. É por isso que estamos aqui. Para que a gente busque perfeição. Para que a gente colabore com Jesus em sua obra. E cada um colaborará de acordo com as suas próprias possibilidades. Não é? Eu, que estou em minha casa, poxa, não posso sair. Tudo bem. Mas não tem ninguém que esteja impedido de emitir um pensamento positivo. Que tudo isso são vibrações, são energias, que irá colaborar com aqueles que estão se utilizando desses recursos fluídicos, magnéticos, para dissipar as trevas que enebriam a Terra. Palavras de André Luiz, numa das suas obras memoráveis. Então nós podemos colaborar, ainda que na intimidade do nosso lar, fazendo o nosso culto do Evangelho no lar, fazendo o que estamos tentando fazer agora. Não é? Fazendo o que estamos fazendo agora. Fazer com que quem está me acompanhando agora possa pensar o que está fazendo, o que está postando nas redes sociais, quais os comentários que temos feito, qual é o nosso posicionamento diante desse quadro de aflição, qual o nosso posicionamento diante dessa fogueira que está se estabelecendo. Nós estamos levando água para apagar esse fogo, ou está levando mais combustível para que isso cresça
e queime a esperança, as possibilidades alheias. Nós, todos nós, seremos cobrados por tudo que fizermos, mas também por tudo que deixarmos por fazer, por todas as oportunidades que Deus está nos concedendo hoje, agora, neste momento. O dia de hoje é o dia mais especial da existência de todos nós. Pois o que passou, passou. E o que virá, lembrando ainda Jesus, terá as suas próprias consequências. Mas o hoje, o agora, é fundamental. É por isso que estamos aqui. Hoje, o agora. É por isso que ele se chama presente. Para que a gente possa dar a nossa contribuição positiva. Porque contribuição negativa temos visto em muitos. E muita. É verdade. Só que hoje nós estamos tendo uma consciência um pouco diferente. Né? E graças a Deus que estamos. Já não estamos fazendo mal. Que bom que não estamos mais fazendo mal, não é verdade? Mas isso não é suficiente, segundo a obra espírita. É necessário fazer o bem. E já que estamos falando de obras, não podemos desconsiderar aquilo que os evangelistas registraram. Por exemplo, quando Jesus vem mostrar para nós que os seus discípulos serão reconhecidos por muito, muito, não é pouco, se amarem. Então, se nós queremos fazer valer o título de cristão, precisamos amar. E amar muito. E saber amar, sobretudo, não impondo condições, não estabelecendo preferências, pois que Jesus falou sobre isso também. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. É amar como Jesus nos amou. Não é? Ainda que tenhamos hoje grandes dificuldades, mas é um desafio, é uma meta. E se é meta, se a perfeição é a meta, precisamos manter o nosso foco. Jesus também vai dizer de que reconhece-se a árvore pelo fruto que nos oferece. São as obras. Segundo Tiago, na sua segunda epístola, ele vai falar que a fé sem obras é fé morta. Então a fé, ela precisa ser movimentada. Como eu disse, e aqui lembrei do capítulo 19, a fé que transporta montanhas, ela é mãe da fé, a fé é mãe da esperança, mas também é da caridade. E a definição de caridade que nós espíritas temos é exatamente por esse amor que dizemos ter uns pelos outros em movimento. E este movimento são as nossas atitudes, aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos sentindo, mas, sobretudo, aquilo que estamos fazendo. As nossas mãos é que vai determinar o que verdadeiramente somos. As mãos representam o trabalho, a execução daquilo que eu estou desejando. Neste mesmo capítulo 19, faz um estudo detalhado da fé humana e da fé divina. Quantos neste momento estão buscando esse recurso dessa fé divina, agarrando-se em Deus, em Jesus, a espiritualidade? Isso é bom e necessário. Mas também o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala da fé humana, das crenças em si mesmo. Porque quando nós temos essa fé conceituada na razão, robusta, ela vai nos oferecer um estado íntimo, emocional equilibrado, harmônico, um pensamento elevado, positivo. E isso vai nos dar uma harmonização de corpo e de espírito. Está provado de quem reza, quem ora, quem pratica o bem. Isso é científico, já foi provado. Ele é mais saudável, o corpo físico,
de um ser que pensa positivo, que fala no bem, que pratica o bem, que está sempre sorrindo, sempre feliz, alegre, ele repercute no seu própria instrumentalidade física. Porque ele gera um fluido, uma energia, né, que vai percorrer toda a sua estrutura corporal, trazendo tranquilidade, acerenando o trabalho cardíaco, as nossas emoções. Tudo isso a fé produz em nós. E a fé espírita vai promover também em nós essa compreensão da fé humana. Fundamental. Pois que Jesus deixou isso também muito claro quando disse: batei e a porta se abrirá. Busque e achareis. Ou seja, Jesus está nos convidando a uma ação. Quem bate está agindo, está buscando. É a ação. Né? É o passo que nós estamos necessitando dar na direção de Deus, em conformidade com aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o próximo é o meio, é o degrau que vai de pouco em pouco nos elevando na direção de Deus. Não há outro caminho que não seja esse. Então nós sabemos de tudo isso, de tudo aquilo que nós temos estudado até aqui. E ainda Allan Kardec dirá que a fé inabalável, que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade face a face, é aquela que nós raciocinamos. É a fé raciocinada. Então essa fé inabalável é aquela que é capaz de enfrentar essa situação que estamos vivendo hoje, sabendo as razões de tudo isso. O que Deus quer com tudo isso. Então nós não podemos dispensar, negligenciar este momento. Porque daqui a pouco, e isso é certo, tudo isso vai passar. E quem seremos nós depois que isso tudo passar? Quanto tempo esta pandemia vai levar? Ninguém sabe. Há estimativas de 3 meses, 6 meses, não sei. Mas o importante é como nós vamos sair dela. Nós sabemos como entramos nessa pandemia. Nós sabemos como entramos nesta aflição. Mas como nós vamos sair dela? E relembrando Paulo, quando teve a sua experiência pessoal direta com o Cristo, nas portas da cidade de Damasco, ele fez a seguinte pergunta: que queres que eu faça, Senhor? Que queres que eu faça nesta hora? É uma pergunta que todos nós devemos fazer a Jesus, fazer a Deus. Porque, por certo, se nós estamos saudáveis, se nós estamos com vigor, se nós temos a nossa mente lúcida, se os nossos pensamentos, a nossa lógica mental flui, alguma razão há. Mas também aqueles que nesta hora estão nos leitos hospitalares, estão nos leitos em suas casas, lutando pelas suas vidas na carne. Também é momento de pensar, é momento de refletir. Porque muitos vão dizer: por que eu, Senhor? Por que comigo, Senhor? Que queres de mim? É a grande questão da hora, meus irmãos. Bom, nós estamos muito felizes de poder estar aqui com os nossos irmãos, nos acompanhando. E o nosso desejo é que a gente tenha estimulado de alguma forma, alguma reflexão,
Que a gente saia dessa fase. Que a gente volte aos nossos convivas, à nossa vida social, às nossas reuniões da casa espírita, às reuniões religiosas de um modo geral, aos nossos afazeres, aos nossos compromissos dentro da sociedade. Mas não mais como antes. Porque nós estamos vendo que a lei de sociedade nos impõe uma rede. Nós somos como se fosse uma teia de aranha, aonde qualquer contato com essa teia repercute em todo o meio. Então, não sou eu, somos nós. Nós é que vamos ter que dar conta disso. A sociedade está enferma. O remédio amargo está sendo aplicado agora. Mas depois a vida continuará. Alguns partirão em meio a esse estado de pandemia, de enfermidade grave. Mas muitos outros também estão chegando agora. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias. Desencarnam milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora, por razões e causas diversas. Mas neste mesmo dia de hoje, milhares e milhares de irmãos se encarnam, renovando a humanidade encarnada da Terra. Enquanto a nós, que aqui permanecemos, nesta oportunidade bendita, de não só estar encarnado, mas sobretudo de estarmos espíritas, de compreender tudo isso. Vamos nos movimentar, meus irmãos. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos sair daquela condição de apenas frequentar as casas, de receber os passes, de tomar água fluidificada, de anos e anos comportando-se assim. O que é bom, mas não é suficiente. Nós precisamos arregaçar as mangas e começar a dar a nossa contribuição, ajudando, primeiramente, a nossa família, aqueles que nos cercam, ajudando de forma mais simples possível, na tarefa mais simples possível, nas casas religiosas, na nossa doce casa espírita. E esta casa, a qual estamos aqui tendo a oportunidade de poder falar, em seu nome, o Grupo Espírita Maria de Nazaré, em Rio Bonito, é um grande exemplo de fraternidade, de solidariedade. É uma casa que oportuniza a todos meios de colaborar. De pessoas anônimas que hoje chegam e encontram portas abertas para que, na medida que se capacitem, que compreendam a proposta de Jesus sob a ótica do Espiritismo, possam, desde já, colaborar. Temos certeza, temos esse desejo íntimo de fato, quando tudo isso passar, nós seremos melhores do que hoje. Nós agradecemos profundamente a todos que nos acompanharam aqui, a todos que fizeram seus comentários, e vamos procurar, ao término deste momento, responder aos comentários, as colaborações a qual nós agradecemos muito. Vamos fazer a nossa prece e assim encerrar o nosso trabalho do dia de hoje. Jesus amigo, querido, amado, aqui estamos, te pedindo, Senhor, que nos guarde nesta hora, que guarde toda a humanidade, Jesus, que fortaleça os corações, que clarifique as mentes de todos nós e que assim possamos ver a realidade de nós mesmos e a importância, Senhor, de ser um obreiro da Tua obra na terra. Ajude-nos, pois. Traga-nos paz, Senhor, serenidade,
especialmente a todos esses profissionais da saúde, a todos que estão envolvidos, direta e diretamente, a socorrer os nossos irmãos acometidos desta enfermidade grave. Ajuda-nos, Senhor. E assim, nós estamos encerrando em Teu santo nome, agradecendo a todos e a Deus, o nosso Pai. Muita paz. Até uma próxima oportunidade.